(18 de novembro). Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje o advogado Marcos Tavares Leite comentando que apenas 11% das micro e pequenas empresas optantes pelo Simples Nacional que caíram na malha fina regularizaram sua situação junto à Receita Federal. O economista Roberto Luiz Troster projetando como será o Natal de 2017. E nesta semana o presidente do Simples, Joseph Cury, recebe o contador e advogado tributarista Fernando Nogueira, que falou sobre o PERT, Programa de Regularização Tributária. Fique conosco. De acordo com o balanço divulgado esta semana, apenas 11% das micro e pequenas empresas que caíram na malha fina da Receita Federal regularizaram sua situação junto ao órgão. Acompanhe as explicações do advogado Marcos Tavares Leite. O que ela fez, em vez de instituir um procedimento para cada inconsistência vista, notificar essas micro e pequenas empresas optantes do Simples, simplesmente bloqueou a possibilidade de gerar essa declaração, consequentemente a impossibilidade de gerar o documento de arrecadação do Simples relativo ao período de outubro de 2017 e, no final, ficam mais de 100 mil micro e pequenas empresas irregulares por uma presunção da Receita Federal, sem o devido processo legal e sem permitir a essas micro e pequenas empresas o direito de defesa. Consequência disso, somado ainda ao veto presidencial que impede que micro e pequenas empresas optantes do Simples pudessem aderir ao Programa de Regularização Tributária, chamado PERT, nós temos que desse mais de 100 mil empresas, portanto, bloqueadas na sua declaração junto ao Simples Nacional, apenas 11%, até o dia 13 de novembro, haviam feito algum procedimento de regularização. O prazo para isso é 20 de novembro. No dia 20 de novembro, aquelas que não atenderem, portanto, esta imposição da Receita Federal, ficará sujeito à exclusão do Simples, multas de 75% a 225%, execução fiscal e, portanto, até o encerramento das empresas. Esse tipo de atitude, sem permitir a defesa sequer da microempresa ou mesmo de qualquer outro tipo de empresa, simplesmente gera informalidade, gera o fechamento de muitas empresas, redução na arrecadação e geração de desemprego também. Portanto, se se quer sair da crise, o que se pretende estimular a produção, a arrecadação e geração de emprego, tem que se dar oportunidade ao empresário de responder pelas suas obrigações, saber o que efetivamente cometeu errado, dar-lhe a oportunidade de apurar o que está errado, lhe conceder o direito de defesa e aí então impor uma penalidade. Não se pode impor uma penalidade antes mesmo de se ter certeza de qual foi a infração cometida. E é isso, é esta inversão que se está praticando aqui no Brasil. E sem amparo legal, inclusive, simplesmente por um ato administrativo interno dentro da Receita Federal. O SIMP trabalha e trabalhará sempre para assegurar ao empresário da micro e da pequena empresa uma atividade legal, formal, assegurar a ele o seu direito de defesa, o livre exercício da iniciativa privada, direitos estes contemplados e assegurados pela Constituição Federal. Não é simplesmente impondo uma penalidade, antes mesmo de dar a oportunidade de aferir o erro, de corrigir este erro, ou mesmo de saber se realmente uma infração foi cometida, portanto, sem conceder o direito de petição, o direito de defesa e o devido processo legal, não é assim que se vai gerar emprego, não é assim que se vai gerar renda e que se vai manter a formalidade dos empresários em geral e principalmente dos empresários da micro e pequena empresa. Ao contrário da maioria das grandes invenções da história, o computador não tem um inventor. Essa máquina surgiu e vem sendo aprimorada desde a Idade Antiga, passando por um processo evolutivo tão expressivo quanto sua importância para a sociedade contemporânea.
Em 1946, foi anunciada a criação do primeiro computador digital eletrônico nos Estados Unidos. Na década de 50, surgiram os computadores da primeira geração, capazes de calcular com uma velocidade de milésimos de segundo. Os aparelhos analógicos foram aprimorados até dar origem aos aparelhos digitais que utilizamos hoje. Você sabia? Tudo indica que o Natal desse ano vai ser o melhor Natal em 5 anos. Dois motivos. O primeiro motivo é que a economia vai crescer um pouco esse ano, abaixo de 1%. Mas o que acontece? As expectativas de crescimento melhoraram. Como é que as pessoas olham para o futuro? Quer dizer, não é quanto a pessoa ganha esse mês, mas quanto que ela acha que vai ganhar nos próximos meses que determina as decisões de consumo. Então, mesmo que o crescimento seja pequeno, como a expectativa é de um crescimento maior no ano que vem, e como você tem uma demanda reprimida, esse ano vai se gastar mais no Natal que no ano passado, e no ano que vem muito mais do que nesse ano. Então, todo mundo tem que se preparar para ter um bom Natal esse ano. E para o ano que vem, as projeções estão dando um crescimento na casa dos 2,5% do PIB. Vai ser um valor superior a esse. E por que vai ser superior? Também por dois motivos. O primeiro motivo é que você tem um processo de consumo reprimido. Então, alguém que não trocou o carro por 2, 3 anos, vai trocar agora. O carro que trocava a cada 3 anos, já está 5 anos sem trocar, vai trocar. Então, você vai ter uma demanda reprimida. E, por outro lado, você tem capacidade ociosa e mão de obra desocupada, você juntando os dois com pouco investimento, você aumenta muito o crescimento. Então, é razoável projetar um PIB de 3,5% para o ano que vem e um Natal muito melhor o ano que vem do que o Natal desse ano, que vai ser o melhor Natal nos últimos 5 anos. Assim como a adrenalina e emoção estão nos corações dos apaixonados pelo universo do motociclismo, estão também no DNA do Salão Duas Rodas. O evento se consagrou como o maior do setor em toda a América Latina relacionado a motos. O salão é referência para quem quer ver de perto as importantes novidades em motos, acessórios e equipamentos que logo estarão nas ruas. O evento vai até amanhã, dia 19, no São Paulo Expo. São mais de 1.100 programas, 402 horas, 24.200 minutos, 4.400 opiniões, 15 anos no ar. A Hora e a Vez da Pequena Empresa, um programa independente, veiculado em 2 redes nacionais, 48 emissoras comunitárias, que traz as principais informações do Brasil e do mundo, mexendo com a vida e o bolso do empresário. Um programa dinâmico, sinalizador de tendências e com uma abordagem diferente, comandado por Joseph Cury, presidente do Sindicato da Micro e Pequena Indústria de São Paulo. Um programa feito para você, empresário da micro e pequena empresa, herói nacional, responsável pela geração de emprego e pelo mercado interno. Obrigado por fazer parte da nossa história. Entrevista da semana. Estamos recebendo nos nossos estúdios hoje o Dr. Fernando Augusto Nogueira, que é especialista em contabilidade e advocacia tributária. E saiba quais são as opções que você terá caso você tenha aderido ou não tenha feito a opção pelo parcelamento tributário que venceu agora 14 de novembro. É um prazer recebê-lo. Eu que agradeço, Cury. A grande indagação é a seguinte: muitas empresas aderiram ao PERT. Na sua avaliação, o PERT foi um programa bem feito?
Bem feito a gente não pode dizer, porque inicialmente já, todo mundo já sabe, está acompanhando, que ele já teve 3 prorrogações do prazo. Ele se originou de um anterior parcelamento que é o chamado PRT, né? Então foi muito confuso, teve muita coisa que foi discutida. A comissão mista que analisou a medida provisória 783 sugeriu um monte de coisa que a mídia também divulgou, né? Então teve muita alteração ao longo do caminho, muita sugestão, e no final das contas saiu meio que aquilo que já era um normal, né? Que era a questão das reduções de juros e multa e também um aproveitamento de prejuízo e de base de cálculo de contribuição social. O prazo de adesão ao programa de parcelamento venceu dia 14 de novembro. Isso. Muito bem. Claro que existem empresas que vão ter erros na informação, ou para mais ou para menos. Como que ela deve proceder? Existe algum procedimento? Não existe? O que declarou é isso mesmo e pronto? Como é que o empresário se defende disso? Se é que é se defender. A possibilidade do empresário, é lógico que, como não houve ainda o que a gente diz consolidação do parcelamento, isso significa que o empresário ainda não indicou quais os tributos ele está parcelando. Nesse caso, vão ocorrer sim, creio eu tenho pego alguns casos já de algumas empresas que me mandam para fazer uma revisão, eu já tenho identificado alguns erros de cálculo. Isso vai acontecer com certeza. Seja erro de cálculo na inclusão de algum tributo que não devia, seja erro de cálculo na hora de reduzir a parcela, de calcular as parcelas que a gente chama parcelas de pedágio. Então, com certeza, ocorrerão situações de erros materiais, né? Mas a adesão, ela é a condição dela, é o pagamento da parcela de agosto até outubro, dia 14 de novembro, né? E as demais parcelas de adesão a partir de 30 de novembro e dezembro também, né? Existem outras modalidades, mas a maioria está aderindo nessas parcelas, que são as parcelas que têm as reduções de juros e multa. Bom, o que o empresário pode fazer? O empresário que calculou algum tributo incorreto, ele vai ter a condição de chegar junto à Receita Federal na hora da consolidação e conversar e explicar qual foi o cálculo incorreto dele. Tá? Creio eu, mesmo na situação de ter deixado de incluir algum débito, há a possibilidade de ele tentar conversar inicialmente com a Receita Federal. A dificuldade que eu creio que a Receita Federal pode colocar é que o valor que ele pagou, principalmente para a adesão, foi um valor que pode ter sido inferior ao valor que ele deveria ter pago. Tá? Não posso dizer como que a Receita vai reagir nessa condição. Mas se ele descobrir que ele incluiu tributos que não devia e ao mesmo tempo deixou de incluir tributos que ele devia, acredito que ele ainda tem tempo para fazer uma recomposição e apresentar alguma coisa para a Receita Federal, fazendo as exclusões daquilo que ele não deveria ter incluído e incluindo aquilo que ele deixou de incluir erroneamente. Agora, quem perdeu o prazo, perdeu o prazo. Perdeu o prazo. Não tem mais condição. Não tem. Desculpa, mas até o prazo de adesão, importante é mencionar que o prazo não é o requerimento, é o pagamento da parcela que faz com que o PERT seja efetivamente consolidado. Então, na verdade, ele pagou, não pagou, perdeu a oportunidade. Perdeu a oportunidade. Agora, existirão casos, sem dúvida nenhuma, de que talvez ele tenha declarado a mais do que ele deve. Porque isso vai ser consolidado, isso vai ser reanalisado, etc. Qual seria o procedimento nessa hipótese? Se ele pagou a mais do que ele deve, ele tem como chegar junto à Receita Federal e ele mesmo efetuar a demonstração do cálculo do que ele pagou a mais e com certeza o que ele pagou a mais será amortizado desse parcelamento. Uma compensação? Isso, uma compensação. Nos tributos futuros? Nos pagamentos das parcelas futuras, caso ele tenha optado por uma das modalidades que tenha parcelamento no futuro, né? Então, na verdade, isso será apurado
a Receita tem todas as informações de todas as empresas, porque é tudo online hoje, então ele tem todas as informações. Na verdade, é a mera conferência dos dados da Receita versus o valor declarado, é isso? Isso mesmo. No momento futuro, na consolidação, a Receita Federal vai pedir para que ele informe e indique quais os tributos que ele fez adesão ao PERT. No próprio site, ela vai ter que indicar esses tributos. Aparece uma relação da Receita Federal e outra relação da Procuradoria. E ela vai clicando nos tributos em que ela fez adesão ao PERT. Agora, existe uma dúvida em relação às micro e pequenas empresas que estão no Simples. E parece que a legislação havia excluído que as empresas do Simples pudessem aderir ao PERT. E me parece que existe uma outra interpretação. Qual é essa interpretação? Curi, não é uma interpretação, não. Tá? É bom deixar claro porque, inicialmente, quando saiu a medida provisória, ela excluía, sim, as empresas do Simples Nacional para aderir ao PERT. Essa exclusão ela tem uma base constitucional, porque as micro e pequenas empresas elas já têm um regulamento, desde a Constituição, um tratamento diferenciado. Tá? Inclusive no parcelamento também. Para pior. Né? Tem algumas situações em que realmente é para pior. Agora, por causa dessa previsão na Constituição e porque as empresas do Simples Nacional pagam muitos tributos, algumas empresas até pagam tributos estaduais e municipais junto com os tributos federais, é que não houve um consenso de como isso poderia ser incluído nesse parcelamento especial. Então, essa foi a situação que impediu, em termos da empresas que têm débitos do Simples Nacional, aderirem ao PERT. Mas há um equívoco na informação. O equívoco é que a empresa, a microempresa, a empresa de pequeno porte, aquelas que estão aderindo, que estão no Simples Nacional, elas não devem só o tributo do Simples Nacional, elas devem também tributos na condição de responsáveis. Então, quando o empresário do Simples Nacional ele faz o pagamento da sua folha de salários, ao mesmo tempo ele retém do empregado alguns percentuais a título de tributos federais, como o INSS, o Imposto de Renda. Muitos desses empresários do Simples Nacional, eles são, nessa modalidade, considerados responsáveis tributários. Esses tributos, na condição de responsáveis tributários, eles podem sim aderir ao PERT. Ou seja, tem muita gente que vai perder a oportunidade por falta de conhecimento da informação necessária. Infelizmente, infelizmente. E o que essas empresas podem ou devem fazer? Nesse caso, eu acho difícil ela conseguir fazer a adesão ao PERT. A possibilidade que sempre vai existir, que existiu, é fazer o parcelamento ordinário, que é aquele de 60 meses, tem algumas condições especiais também na Lei Complementar 123, mas não é a mesma coisa de um parcelamento especial como o PERT. É muito mais caro. É muito mais caro. Mesmo a parte retida pode ser parcelada? Mesmo, a parte retida, houve no início uma discussão de que também ela estava sendo excluída do PERT, né? Mas a Lei 13.496, que foi a conversão da medida provisória 783, ela tirou esse dispositivo que impedia a inclusão no PERT dos débitos na condição de substituto. Então, atualmente é permitido sim você incluir no PERT tributos em que você responde como responsável. E fora do PERT, não? Fora do PERT, não há na legislação ordinária, no parcelamento ordinário, não há nenhuma vedação. Também pode parcelar, mas é o que eu lhe disse, sem é muito reduções. Mais caro, sim, especialmente para essas empresas que não tinham essa informação, que perderam a oportunidade, poderão fazer um parcelamento ordinário. Isso, poderão fazer um parcelamento ordinário. Pagando bem mais caro. Pagando mais caro. Porque não terão a redução dos juros e nem da multa. Exatamente. Na média, essa redução
de juros e multa para quem optar por 180 meses, reduz em quanto a dívida? Números redondos, 25%, 30% do valor? Não, não chega a tudo isso. Infelizmente, não chega a tudo isso, não. Pelos cálculos que a gente tem feito lá no escritório, no máximo chega em 20%. A redução? A redução. Optando pelo PERT. Isso, por uma das modalidades que mais tem a redução, que seria a redução de 90% dos juros e de 50% da multa. Mesmo assim, eu não tenho cálculos lá que ultrapassaram 20% do total da dívida de reduções que você conseguiu com o PERT. A vantagem é que tem até 180 meses para pagar, não é isso? Não são 180 meses o maior prazo, é 175 a modalidade que tem o maior número, a quantidade de parcelas. 175. 175. Mais 5 de entrada, que dá os 180. Isso, nesse caso daria os 180, exatamente. Isso. Então, você estava dizendo, eu te interrompi, da redução que dá aproximadamente 20% da dívida total. Né? Isso mesmo. Então, é uma boa opção, não é? Olha, esses parcelamentos especiais são excelentes, né? E até, vamos dizer assim, ele gera uma situação de injustiça, porque aqueles contribuintes que pagaram regularmente os seus tributos saíram prejudicados. Né? Se tivessem pego o dinheiro do pagamento dos tributos e aplicado, hoje eles teriam uma sobra de caixa, né, e poderiam quitar o PERT com reduções assim de 90% de juros e 50% de multa. É muito desconto. Né? Agora, na verdade, se ele deixou de pagar e a Receita está acompanhando toda a movimentação financeira, tributária, etc., porque ela tem tudo online, né? A Receita não deixa isso acontecer porque ela vai em cima de quem tem dinheiro ou aplicado, ou dinheiro em caixa, etc., quando tem a dívida tributária. A Receita ela vai mover a ação judicial de cobrança junto à Procuradoria normalmente. Né? O fato dele ter recursos, é bom deixar claro que não pagar tributos não é crime. Não é crime você deixar de pagar tributos, atrasar tributos. As condições que existem de não pagamento de tributos que são consideradas crimes são as hipóteses de substituição, em que você, na verdade, retém de quem é o contribuinte e deve recolher no lugar dele. Essas condições, sim, há algumas implicações penais. Né? Então, já existem muitos empresários, como esse parcelamento especial tem sido renovado periodicamente, já existem muitos parcelamentos, muitos empresários que já prevendo esse parcelamento especial, ele deixa de recolher tributos durante um período. Se forem principalmente empresários que não precisam de certidão negativa, né, tem aumentado aí, assim, a vontade do empresário deixar de recolher os tributos. Fernando Augusto Nogueira, nós queremos agradecer muito a sua participação, nós chegamos ao final do nosso tempo e agradecendo os esclarecimentos importantes que foram dados durante esse programa. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!